Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma, o item que nós vamos finalizar hoje, o sono e os sonhos, questões 411 e 412. Como eu falo, todo encerramento de item, vamos encerrar o item, mas não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso, evidentemente. A gente usa uma vertente de raciocínio em cada um desses itens e auxilia de alguma forma a quem está estudando conosco, né? Não é a verdade absoluta aquilo que a gente está falando, porque todo absolutismo é burro, e não é de cada uma das questões, a gente entra por uma vertente, não é, todas as vertentes, não são todos os lados, porque não tem evidentemente capacidade para isso, né? Dentro daquilo que a gente estudou um pouquinho, a gente compartilha, a gente passa adiante. E você, se puder compartilhar, se puder curtir, se puder dar um joinha, se puder fazer um comentário, você ajuda que essa singela contribuição que nós estamos dando à doutrina espírita chegue a mais pessoas. Esse vídeo não tem fins lucrativos, a gente não ganha com isso. Então, você compartilhando, você ajuda mesmo a doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá, 411. Um detalhe. No caso da emancipação da alma, o sono e os sonhos, como tem muita interpretação, gente misturando com signo, gente misturando com estrela não sei o quê, gente interpretando para jogo do bicho, gente interpretando o sonho para qualquer outro tipo de situação, para teste psicológico, para tanta coisa, né? Seria interessante que você, se você estiver tendo contato com o vídeo hoje pela primeira vez, né, nos nossos vídeos, que você volte e assista desde o dia 17. Desde o dia 17, quando a gente começou o item que é o sono e os sonhos, e aí você vem todos os vídeos até chegar nessa conclusão aqui, porque necessariamente a gente tem que encadear os assuntos e não dá para a gente relembrar tudo que falou nos outros vídeos em cada um dos itens, né? Então é interessante você acompanhar. Os demais sempre foi possível, dentro de cada vídeo, a gente trabalhar aquele assunto do dia. No caso do sono e dos sonhos, é importante você pegar desde o comecinho lá, para a gente não cair nas armadilhas de achar que espírito interpreta sonho, né? Quando a gente fala para alguém, eu sou espírita, a pessoa fala assim, nossa, eu sonho sempre com fulano, o que pode ser? Pode ser desde estômago cheio até fixação, atividade fora do corpo, pode ser lembrança de outra vida, pode ser um monte de coisa, né? Então é importante a gente saber exatamente o que está acontecendo e não achar que nós espíritas somos interpretadores de sonhos, né? Na Bíblia teve acho que é o José que sonhou com não, o faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e aí o José fez uma interpretação do sono e do sonho, enfim. De repente dá essa impressão de que nós espíritas fazemos a mesma coisa. Não, aí a faculdade é mediunidade de premonição, é outra coisa, tá? Então vamos lá. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época da sua morte? Pergunta interessantíssima. Principalmente quando se fala sobre médiuns de vulto, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, a gente sempre vê perguntas de jornalistas nesse sentido, né? Ou de pseudos jornalistas nesse sentido. E aí, você sabe quando que você vai morrer? Né? E para nós espíritas, quando encontramos alguém que é de uma religião mais chata, porque o espiritismo não é religião chata que critica a religião dos outros e que acha que todo mundo está errado, só a gente está certo, né? Gente de religião chata que acha que a dele é a única e que todos os outros estão condenados a um inferno que sequer existe, né? Então a gente não é chato nesse sentido. Então, o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, o corpo dormiu, eu estou fora do corpo como se tivesse morrido, sabe a época de sua morte? Resposta: muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem uma consciência muito nítida dela. E é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Isso explica porque certas pessoas, às vezes, preveem sua morte com tamanha exatidão. Então é assim,
hoje, vamos imaginar que eu durma, meu corpo dorme, eu saio do corpo, e aí eu vejo que amanhã ou depois, né? Hoje é domingo, então terça-feira eu saio do corpo e eu vejo, converso com o seu Otávio, meu guia espiritual. Ele fala: tá chegando terça-feira, você volta para cá. Eu falo: beleza, então tá chique. Eu volto pro corpo, acordo e tenho a intuição de que já está na minha hora e que está para acontecer. Por que eu usei esse exemplo de hoje sendo domingo, de terça-feira? Porque para que eu saiba exatamente o dia da minha desencarnação, tem que ter havido já autorização divina para isso, né? Tá lá no meu planejamento encarnatório que eu vou desencarnar com 52 anos e alguns meses. Então tá lá, né? Planejei, dava 52 anos, tá de bom tamanho, dá para eu cumprir todas as minhas provas, todas as minhas expiações. Beleza? É isso, tá, beleza. Aí por um motivo qualquer, a minha encarnação está rendendo. Por um motivo qualquer, eu esteja, vamos imaginar que eu esteja fazendo alguma coisa de útil, né? Não só para mim, mas para minha família, ou para as pessoas à minha volta, enfim, para alguém, eu esteja sendo útil. Como é muito escassa a mão de obra útil hoje em dia, né? Chega o seu Otávio lá na colônia espiritual ao qual faço parte e fala: olha, tá chegando a hora do Fábio vir embora. Mas eu conversei com ele e ele falou que topa ficar mais um tempinho lá. Ele concorda em ficar mais um tempo lá, porque a encarnação está rendendo, a gente pode adiantar umas provas da próxima encarnação, pode adiantar umas expiações da próxima encarnação, ele está ciente. E aí manda para a unidade da divina elevação. Jesus fala assim: não, não, mantém ele lá, aplica nele mais uma quantidade de fluido vital, mais 10 anos ele fica lá. Então, mesmo que eu tenha no meu planejamento encarnatório um número X de anos para eu ficar aqui e cumprir o meu planejamento encarnatório, se eu estiver indo bem, se as coisas estiverem indo bem no ponto de vista evolucional, isso pode ser alterado a qualquer momento. Como pode ser alterado também ao contrário. Vou fazer meu planejamento, meu balanço encarnatório. Via de regra, o primeiro. Ah, o Fábio falou que toda vez é assim. Não, eu falei via de regra. Via de regra, o primeiro balanço encarnatório acontece ali perto dos 30 anos. Depois, a cada 5 anos, mais ou menos, acontece uma pequena revisão. Aí, aos 50, acontece um novo balanço encarnatório mais completo, vamos dizer assim. Então, nesse planejamento encarnatório, por exemplo, dos 30 anos que eu estou fazendo lá, eu não progredi o que tinha que progredir, minha vida está totalmente comprometida, não, vamos adiantar o momento da desencarnação, vamos voltar para cá mais cedo para não continuar fazendo bobagem e complicar demais a próxima encarnação, então vamos encurtar essa encarnação. Também vai acontecer, também pode acontecer. Então, o planejamento encarnatório, juntamente com os dirigentes da colônia, passando pela unidade da divina elevação, é que vão determinar essa situação do momento da morte. Quando tem uma autorização já tudo certinho, não vamos fazer, já vai voltar para cá, e aí eu sou informado sobre isso, que vai acontecer a desencarnação, aí sim eu tenho aquela intuição de que realmente vai acontecer, pressinto a ideia de que vou voltar para o plano espiritual, isso enquanto estou acordado, porque na realidade, fora do corpo, eu então fui avisado: olha, foi autorizado, você vai desencarnar mesmo como estava no seu planejamento encarnatório. Então, beleza, está tranquilo. Uma comparação, não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu, mas uma possibilidade de ter acontecido com o Divaldo Pereira Franco, por exemplo. Ele fez 96 anos recentemente. Pode ser que no planejamento encarnatório dele estava lá 90 anos, um exemplo. E aí vai sendo prorrogado, ano a ano vai sendo prorrogado pela quantidade de coisas boas que ele faz no que diz respeito principalmente à mansão do caminho, né? Então, que precisa que ele esteja lá, um exemplo, né? Então vai prorrogando, prorrogando, prorrogando. De repente ele até já tinha sido informado: ó, você vai desencarnar, só que estão dizendo aqui que seria interessante você ficar mais um tempo. Aliás, ele conta essa situação quando ele teve um problema. Divaldo Pereira Franco conta quando ele teve um problema cardíaco
e ficou ali naquela situação de morre, não morre, morre, não morre, enquanto decidiam no plano espiritual se mantinham-no vivo ou não, se já tinha cumprido a tarefa e vamos embora, ou se tem muita coisa para fazer ainda e vamos investir nele, e investiram nele para que ele continuasse e está aí com 96 anos. Então, essa coisa de saber exatamente quando vai ser a nossa morte é muito mais especulação e muito mais desejo, às vezes, ou orgulho mesmo, vaidade da pessoa, se, nossa, eu sei quando que eu vou morrer, do que necessariamente uma verdade. Até porque depende de autorização direta da unidade da divina elevação que passa por Jesus, por exemplo. Tá? Fábio, com relação aos acidentes, aí as mortes coletivas, né, aqueles acidentes aéreos, ou tsunamis, ou terremotos, enfim, aí o espírito sabe, porque ele vai ser colocado, vai ser levado, ele estará lá naquela situação, seja no navio, seja no avião, seja no local do terremoto, seja no local do maremoto, do tsunami, ele estará lá naquele momento. Né? Então, um monte de coisa na vida dele vai acontecer para que ele esteja lá naquele momento. Até porque durante um acidente de avião, por exemplo, toda a matéria mental já foi criada em volta, já foi planejado pelo plano espiritual como vai ser o resgate daquelas pessoas, etc, etc. E aí, por ter essa matéria mental toda pronta e a movimentação do plano espiritual toda pronta, então alguns médiums acabam vendo essa movimentação, sentindo essa movimentação, e aí tem a tal premonição, acabam escrevendo em cartório que vai acontecer isso, aquilo outro, e essa mediunidade ela tinha que ser usada dentro de uma reunião mediúnica, né, para auxílio direto e não para especulação de algo que não vai mudar de jeito nenhum, só porque você escreveu no cartório para registrar. Isso é vaidade, você querer mostrar que você sabia que ia acontecer aquele acidente. Né? Então é esse tipo de coisa. Tem uma atriz famosa que está passando por um câncer, aí vai uma pessoa tola qualquer nas redes sociais e fala, essa pessoa vai morrer, eu vi que ela vai morrer. Tá, como que você viu que ela vai morrer? Você está supondo que ela vai morrer, porque pode acontecer dela depurar-se com aquele câncer muito bem, e aquilo ser importante, a vitória dela contra aquela doença pode ser importante para muita gente em volta, e aí prorroga-se a vida dela, e aí você vai ficar com cara de tacho. Né? Então, a mediunidade é para ser útil para as pessoas e não para fazer carinho à nossa vaidade. Na questão 412, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode provocar o cansaço dele? Esse espírito pode ficar cansado pelo que acontece fora do corpo enquanto o corpo dele está descansando? Resposta: sim, pois o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo está ligado ao cabo. Né? A cordinha, está segurando a cordinha e o balão está querendo fugir. Ora, da mesma forma que a agitação do balão desestabiliza o cabo, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo sentir cansaço. Isso pode acontecer, aliás, acontece bastante também, principalmente quando nós estamos em uma situação não muito boa, que a gente sai do corpo com a vibração baixa e aí a gente é levado para algum lugar ou procura algum lugar onde temos mais afinidade e aí nos cansamos lá porque gastamos a nossa energia e quando a gente levanta, a gente está mais cansado do que a gente dormiu. Isso é regra? Sempre que eu acordo mais cansado do que eu fui dormir, significa exatamente que eu tive uma atividade espiritual que me cansou? Não, não existe absolutismo. Absolutismo é burro. Isso significa que uma das possibilidades é essa. A outra é uma má digestão, uma má postura, a cama que não está muito boa. Você pode ter oscilado entre o sono leve e o sono profundo e o sono REM muitas vezes. Pode ter tido pouco sono profundo, só com sonos leves, então com pequenos ou quase despertares, que fica volta para o corpo e sai do corpo, volta para o corpo e sai do corpo, o que causa realmente um cansaço maior, etc, etc. Então, há muitos motivos. Qual é o objetivo do estudo? É entender as grandes possibilidades espirituais durante o sono e o que significariam esses sonhos. Aí, com essa base, a gente começa a selecionar aquilo que a gente vê de interpretação de sonho
aquilo que a gente vê sobre informações de atividade fora do corpo físico. Kardec foi muito minucioso, Kardec foi muito feliz com sua evolução, com seu bom senso, em trazer todas essas informações para a gente. Não joguemos fora, ouvindo tolos, sendo cegos conduzidos por cegos. Isso é o mais difícil da gente perceber que está acontecendo, mas é importante ficarmos atentos para não sermos nem o cego que conduz e nem o cego que está sendo conduzido. É isso. Amanhã a gente vai começar mais um item, visitas espíritas entre pessoas vivas. Isso aqui é muito bacana, temos vários casos, pequenos casos para contar, mas isso só a partir de amanhã. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.